Meus amigos, professor Kleber Pinho, vamos trabalhar criminologia, vamos começar o estudo da criminologia de forma bem aprofundada. Hoje vamos trabalhar as noções gerais da criminologia, o conceito, evolução, métodos, objetos e tudo mais sobre essa determinada ciência que tanto nos apaixona nos estudos. Vamos lá. Antes de tudo, saúde aos nossos alunos da mentoria. Vamos para cima. Vamos preparar para essa super aula. Prepara papel e caneta aí. E vamos marcar junto comigo aqui os principais pontos dessa matéria. Começamos com uma questão, sempre a gente começa com uma questão. Hoje eu trouxe essa questão na VUNESP, que fala assim: para aproximação e verificação do seu conteúdo de estudo, a criminologia dos dias atuais vale-se de um conceito empírico e disciplinar, dedutivo e dogmático, dedutivo e interdisciplinar, dogmático e lógico abstrato, ou empírico e lógico abstrato. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, vamos entender o conceito de criminologia. Criminologia é qual a origem, etimologicamente falando, da palavra criminologia? A palavra criminologia deriva do latim crimino, que determina crime, e do grego logos, que determina estudo. Então seria significando o estudo do crime. Mas qual o conceito de criminologia, o conceito atual de criminologia? A criminologia pode ser conceituada como uma ciência autônoma, empírica e interdisciplinar, ou seja, humana e social, né? Que busca estudar o crime, ou seja, o delito, o criminoso ou delinquente, a vítima e o controle social. Repetindo, ela busca estudar crime, criminoso, vítima e o controle social, bem como todas as circunstâncias que envolvem o fenômeno do crime atrelado ao método indutivo. Professor, método indutivo? Empírica? O que é isso, professor? Vamos lá. Vamos estudar a fundo cada parte desse conceito. Ciência autônoma, isso é muito importante, é muito cobrado em prova. Ela possui uma função, método e objetos próprios. Ela prestando-se a fornecer, a partir do método empírico, informações dotadas de validade e confiabilidade sobre o delito. Você vai encontrar muito em provas dizendo que a criminologia ela é um ramo do direito, né? Principalmente atrelado ao direito penal, e não sendo uma ciência autônoma. Está errado. Hoje temos que o posicionamento da doutrina majoritária que é uma ciência autônoma a criminologia. Professor, por que empírica? Por que causal explicativo? Vou te explicar por que empírica. A criminologia, ela trabalha sobre bases concretas através da análise dos acontecimentos do mundo real. As experiências nas observações. A gente chama isso de método indutivo. O estudo do crime ou do delito, do criminoso, da vítima em controle social, se situa no plano da realidade e não dos valores. Diferente do direito. Do direito trata-se do conhecimento descritivo. Ela está ligado ao ser e não normativo, ok? O direito, ele trata no mundo do chamado dever ser. É um método dedutivo. Então, a criminologia se prende a um método indutivo, empírico, porque analisa a vida, o concreto, ligado ao ser. Só para você ficar atento, quando você vê dever ser, não tem o D no meio? Tem. Então, D inicia com D, né? Dever ser. Então, é um método dedutivo, ok? Normativo. É a lei. O direito penal pensa assim: tipificar o crime, tipificar a conduta. A criminologia não pensa dessa forma. Para, por exemplo, o direito penal, crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Se prende ao dever ser. Se você cometer um crime, deverá ser aplicado uma pena
a você. É um método dedutivo. A criminologia, ela não pensa assim. Analisa o crime, ela transcende essa visão cartesiana. Ela transcende, ela analisa o crime como seus efeitos sociais. Ela analisa todo o contexto. Ela pergunta, tá, mas por que ele cometeu esse crime? Quais foram os motivos para que cometesse esse crime? É um motivo somente dele? É um motivo social? Então, a criminologia é como se fosse um olhar fora. Ela observa tudo o que está ocorrendo através desse método indutivo e tenta explicar o porquê isso aconteceu. Então, por isso que ela transcende a ideia do direito, por exemplo. Okay? Então, a criminologia é um método indutivo, empírico, ou seja, causal explicativo. Ela está ligada ao ser e não à norma, tão somente. Ela também é interdisciplinar. Ela usa de várias disciplinas para explicar o fenômeno do crime. Tá? O seu objeto de estudo é, por demais, amplo, por isso se vale de outros ramos da ciência, como forma de auxiliar a entender o fenômeno do crime. Psicologia, sociologia. Né? E essa postura se justifica, pois o crime é um fenômeno cultural e humano, demandando uma visão aberta e multidisciplinar. Ela também trabalha, repito, método indutivo. Por que método indutivo? Como eu disse, está ligado ao ser. Ela está presa ao indivíduo. Lembra? Indivíduo indutivo. Pronto, é um macete, tá? Indivíduo e indutivo. Enquanto o dever ser, né? Dever está ligado, o D está ligado ao método dedutivo. Indutivo vem do indivíduo, está ligado a um indivíduo. Então ela analisa o indivíduo para o geral. E ela está presa ao ser humano, ao indivíduo, e não ao dever ser, a ordem determinada, ok? Então, por isso que é diferente, então, do método normativo dedutivo, dever ser. É um método indutivo, ok? Indutivo, também você pode encontrar na prova, experimental ou empírico, tá? Está ligado ao ser. Lembra-se, vou te dar um macete, ó. O método EIE, empírico, indutivo e experimental. Empírico, indutivo e experimental. Tudo isso se prende à ideia da criminologia. Beleza? Bom, existe alguma crítica por ser uma ciência empírica? Por ser essa ciência indutiva, experimental? Sim. Por ser indutiva, reside na dificuldade de delimitar o objeto válido daquilo que é delito ou delinquente. Porque para isso, ela vai ter que se valer da lei. Porque para saber o que é crime, o que é o criminoso, ou seja, o delito e o delinquente, esses conceitos você só vai encontrar na lei, que são produtos da lei. E definidos assim externamente pelo legislador, pela seletividade do sistema penal. Por isso a crítica por ser uma ciência empírica, porque não consegue explicar. Ela não consegue chegar, ela precisa necessariamente do produto normativo da lei para poder explicar o que é crime e o que é delinquente. Okay? E ela precisa saber, ela tem que se prender na lei. Por isso é a crítica à utilização dessa, por ser uma ciência empírica. Então, resumindo, criminologia é uma ciência empírica e autônoma, interdisciplinar. Ela se prende ao método indutivo, ou seja, lembra do EI, experimental, indutivo e empírico. É um método descritivo, normativo, tá? Está ligado ao ser, aliás, descritivo não normativo. Descritivo não normativo ligado ao ser. Ela estuda o delito, delinquente, a vítima e o controle social. Aqui inclusive, quem primeiro utilizou o termo criminologia foi Rafael Garofalo, tá? O italiano, que trouxe essa ideia desse termo criminologia. Mas há indícios que essa palavra teria sido utilizada anteriormente por Tupinard. Ok? Beleza? Maravilha. Vamos resolver aqui duas questões. Vamos lá. É correto afirmar que a criminologia é uma ciência do dever ser? Não, dever, método dedutivo, não é a criminologia. É o direito, por exemplo. Não é uma ciência interdisciplinar. Pelo contrário, é uma ciência interdisciplinar. Não é uma ciência multidisciplinar.
Pelo contrário. É uma ciência normativa. Não. É uma ciência empírica. É isso aí. Empírica. Lembra? EI. Empírica, indutiva e experimental. Ok? Alternativa correta, letra E. A outra aqui. O método de estudo da criminologia reúne as características. Ela é silogismo, vedação de interdisciplinariedade, visão indutiva da realidade. Vedação não é vedação, né? Ao contrário. Empirismo, vedação está fora. Racionalismo, empirismo, não racionalismo. Empirismo, interdisciplinaridade, visão indutiva da realidade, ela vê o ser indutivo, indivíduo para o geral. É isso, alternativa letra D. Racionalismo, não. Alternativa correta, letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar nos estudos. É muito comum nas provas você encontrar o seguinte questionamento. Qual a diferença do direito penal para criminologia? Não é a mesma coisa, professor? Muitos alunos perguntam isso na faculdade. Professor, criminologia, eu ouvi um livro aí, é a mesma coisa do direito penal? É a parte introdutória do direito penal? Não. Criminologia e direito penal são ciências distintas, tá? Para a atual doutrina e jurisprudência. A criminologia, elas são ciências distintas, tá? A criminologia, ela busca explicar o delito. Ela ela não vê explicar o delito não como uma mera violação à norma, como é o direito penal, mas tendo em conta todas as suas causas. Ela tende a entender o porquê do fenômeno criminal, sejam elas psicológicas, biológicas, sociais, bem como ela se volta à análise do delinquente numa perspectiva ressocializadora. A ideia da criminologia é essa ideia dessa pessoa poder ser ressocializada. O direito penal não. O direito penal analisa o fenômeno do crime do ponto de vista da transgressão da ordem, ou seja, da crime, e as suas consequências. A pena, ou seja, cometeu o crime, necessita automaticamente de uma pena. A visão, ela é dedutiva, do dever ser, diferente da criminologia, que ela é o método indutivo, empírico e experimental, ok? Ela é causal explicativa. Ela tenta explicar o porquê daquele fenômeno ocorreu. Direito penal não, direito penal é normativo. Matou, tem que punir. Matar alguém, homicídio. Existe uma punição, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Furto, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então existe estabelecimento a uma conduta e um crime. É uma visão cartesiana, é isso e acabou. A criminologia não, é um método empírico, indutivo, experimental. Tá? Ela vai buscar, ela se prende ao mundo do ser, ela vem perguntar o porquê o indivíduo, né, indutivo fez isso. Né? O método dedutivo do direito penal é o método do dever ser. E além disso, a criminologia analisa o crime como um fenômeno humano, social e cultural, pois só existe na sociedade, tá? Já o direito penal não. O direito penal é um crime, é todo fato típico, ilícito e culpável. Então, na criminologia, a sociedade decidirá, de acordo com seus costumes e valores, as condutas que serão infrações penais. Por exemplo, a criminologia analisa por que no Brasil é punido o aborto e em alguns outros países não é punido o aborto. Então a criminologia vai entender esse contexto desse fenômeno chamado crime. Vamos responder uma questão aqui da FUMARC 2018. Perguntaram assim: o conceito de delito para a criminologia é o mesmo para o direito penal, razão pela qual tais disciplinas se mostram complementares e interdependentes. Errado, porque os conceitos são distintos. O conceito que crime é um fenômeno social, humano e cultural é um conceito criminológico, quanto no direito penal, crime é todo fato típico, ilícito e culpável, beleza? Então realmente são distintas. Vamos aproveitar e responder mais uma questão aqui da FUMARC. Olha só, a questão da FUMARC vem assim, uma questão pesada. Ela vem perguntando assim: em relação entre a criminologia e o direito penal, está evidenciada de forma correta. Letra A. A criminologia aproxima-se do fenômeno delitivo, sendo prescindível, ou seja, dispensável, a obtenção de uma informação direta desse fenômeno,
Já o direito penal limita-se interessadamente à realidade criminal, mediante os princípios da fragmentariedade e da seletividade, observando a realidade sempre sob o prisma do método do modelo típico. Beleza? Letra B. A criminologia e o direito penal são disciplinas autônomas e interdependentes e possuem o mesmo objeto com meios diversos. A criminologia, na atualidade, erige-se em estudos críticos do próprio direito penal, o que evita qualquer ideia de subordinação de uma ciência em contexto, ou seja, com finalidade com a outra. Letra C. A criminologia tem a natureza formal e normativa. Aí já estaria errado, né? Ela isola um fragmento parcial da realidade a partir de critérios axiológicos, ou seja, no plano dos princípios, né, axiológicos. Por outro lado, o direito penal reclama do investigador uma análise totalizadora do direito, sendo mediações formais ou valorativas que relativizem ou obstaculizem seu diagnóstico. Letra D. A criminologia versa sobre as normas que interpretam suas conexões internas, sistematicamente interpretar a norma e aplicar ao caso concreto a partir do sistema. São os momentos centrais da criminologia. Por isso, ao contrário do direito penal, é uma ciência empírica. O direito penal é uma ciência empírica. O direito penal é uma ciência empírica, né, gente? É dedutiva. A criminologia tem um método dogmático e seu proceder é dedutivo sistemático. Errado. Então, a alternativa correta para nós, letra B de bola, né? A criminologia e o direito penal são disciplinas autônomas e independentes e possuem o mesmo objetivo com meios diversos. É isso mesmo, porque para a criminologia, a análise do crime é de uma forma e para o direito penal de outra forma, né? Continua a questão. A criminologia, na atualidade, erige-se, ou seja, sustenta em seus estudos críticos do próprio direito penal. Perfeito. O que evita qualquer ideia de subordinação de uma ciência em comparação com a outra. Beleza? Tranquilo? Por que a letra A está errada, professor? A criminologia aproxima-se do fenômeno deletivo sendo prescindível. Não, não é prescindível. Ela não deixa de ser essencial. A criminologia aproxima do fenômeno do crime, sendo desnecessário, prescindível a obtenção de uma informação direta desse fenômeno. Não. A criminologia ela precisa do que é tratado como crime no direito penal para que possa ser analisada. Lembra que eu disse para vocês que a criminologia, ela sozinha, ela não consegue definir o que é crime e nem o que é criminoso. Ela necessita desses conceitos legais para que aí trabalhar em cima dela e entender o fenômeno do crime. Beleza? Avançando, qual é a finalidade da criminologia? Ela é de fornecer uma compreensão científica do problema criminal, a sociedade e os poderes constituídos, a partir do estudo do crime, do criminoso, da vítima, dos mecanismos de controle social, visando ao controle e à prevenção do crime. De novo, é fornecer uma compreensão científica do problema criminal, à sociedade e aos poderes constituídos. Então, a função dela é essa, é entender o crime, tá? O problema criminal, e apresentar isso para a sociedade e para os poderes constituídos, né? A partir do estudo do crime. Bacana? Para evitar, então, a partir do estudo do crime, do criminoso, da vítima e do controle social, visando o controle e a prevenção do crime para que não aconteçam novos crimes. Vamos resolver 3 questões aqui juntas. Acerca do conceito das funções da criminologia, julgue o seguinte: a pesquisa criminológica científica visa evitar o emprego da intuição ou de subjetivismos, no que se refere ao ilícito criminal, haja vista sua função de apresentar um diagnóstico qualificado e conjuntural sobre o delito. Tá certo, ok? Então, ela tem essa visão. A pesquisa criminológica visa evitar o emprego da intuição ou de subjetivismo, tá? No que se refere ao crime, ao ilícito criminal. Ela tenta entender por que o fenômeno criminal acontece, evitando que os achismos, né? Então, por isso que é uma ciência ela. Próxima questão. São fins básicos da criminologia, dentre outros. Os valores do ressarcimento e da indenização. A criminologia não estuda isso. Ressarcimento à vítima. Estuda a vítima, mas não o ressarcimento. A prevenção e o controle do fenômeno criminal. A prevenção e o controle do fenômeno criminal. Opa, beleza. Vamos continuar. O processo e o julgamento judicial do criminoso, não. Esse é o processo penal.
Diagnóstico e a profilaxia, ou seja, métodos profiláticos das enfermidades mentais, mediante tratamento ambulatorial, internação hospitalar. Não, diagnóstico e a profilaxia. Não, a criminologia não trata disso. Vingança e o castigo públicos do criminoso. Isso que estuda a criminologia? Não. A alternativa correta é a letra B. Ela trabalha a prevenção e o controle do fenômeno criminal. Próximo. A respeito da criminologia, são duas finalidades, a explicação e a prevenção do crime, bem como a intervenção na pessoa do infrator e a avaliação dos diferentes modelos de resposta criminal. Perfeito, tá? Duas finalidades, a explicação da prevenção do crime, bem como a intervenção na pessoa do infrator e a avaliação dos diferentes modelos de resposta criminal. Bacana. É bom a gente ir familiarizando com essas questões e com as alternativas, inclusive. Ok? Vamos falar agora sobre o objeto da criminologia. Qual que é o objeto da criminologia moderna? Tá? Bom, o objeto de estudo da criminologia, eu posso até dizer da criminologia moderna, que passou por uma evolução, nós temos que ela avançou de uma ideia de apenas analisar o delito e o delinquente, que é uma perspectiva tradicional, isso até o século XX, né, era uma ideia de analisar apenas o delito e o delinquente, ou seja, o crime e o criminoso. E depois, pós-século XX, até atualmente, nós temos que a criminologia moderna, ela estuda 4 pilares: o crime, o criminoso, ou seja, que já existia, ou seja, o delito e o delinquente, a vítima, principalmente depois da Segunda Grande Guerra Mundial, tá? A vítima, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e o controle social, ok? Então, esses são objetos atuais da criminologia: delito, delinquente, vítima ou controle social. Ou você pode encontrar na prova crime, criminoso, vítima e o controle social. Mas para chegar a isso, nós temos que analisar quais são as características da criminologia moderna, tá? As características da criminologia moderna tem que ocorreu uma substituição no conceito, tá? Ela substitui, na verdade, o conceito de tratamento, que tinha uma conotação clínica e individual, por um conceito de intervenção, que é uma conotação dinâmica, complexa e pluridimensional. Essa é a visão. A criminologia moderna trouxe essa alternância da ideia, por exemplo, no termo tratamento, que era utilizado, que tinha uma conotação clínica e individual, e hoje por uma ideia de intervenção, né? Intervenção naquela pessoa dependente químico, por exemplo. É intervenção e não tratamento, que traz uma conotação dinâmica, complexa e pluridimensional. Ela ainda parte da caracterização do crime como um problema, tá? Face humana e dolorosa do delito, tá? Ela analisa o crime como uma problemática e deve ser estudada, não só apenas tipificando uma conduta. A criminologia moderna ampliou o cenário, o âmbito tradicional, ao adicionar a vítima e o controle social ao objeto de estudo. Ela ampliou o seu campo. Como que é feito esse controle social? Esse controle social direto, esse controle social formal, informal, como é utilizado, como a sociedade controla o fenômeno do crime, ok? E a vítima, a vitimologia, né? Então vamos ter um módulo especial, vamos estudar especialmente a vítima nesses nossos estudos, que principalmente, como eu disse anteriormente, ela surgiu e criou efetividade a partir pós Segunda Guerra Mundial. Ainda a criminologia, como característica, ela acentua a orientação prevencionista do saber criminológico diante da obsessão repressiva explícita de outros modelos convencionais, como o direito penal. Então, na ideia da criminologia, a ideia dela é prevenir e não apenas reprimir o crime. Ela tem que prevenir, entender o porquê acontece esse fenômeno criminológico, para passar aí para os poderes constituídos, para poder, dessa forma, realizar o correto controle social. Destaca ainda a análise e a avaliação dos modelos de reação do delito, como um dos objetos da criminologia. Cuida do uso de tratamentos não institucionais, porque haveria inequívoco prejuízo ao indivíduo com a restrição de sua liberdade ou afastamento do seu meio. Nesse contexto, a criminologia moderna ressalta a importância da análise biopsicológica da criminologia, tá?
A biologia criminal, que é que traz os aspectos genéticos, anatômicos, sociológicos, etc., cuida da criminogênese, ou seja, a presença de tendências de etiologia genética associada à psicologia criminal, que é o estudo do comportamento humano e da saúde mental, e ainda da sociologia criminal, que são fenômenos sociais. Então, todo esse complexo é utilizado pela criminologia para estudar o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Para poder fechar, vamos pegar uma questão, né? Uma questão da FCC que traz assim: são características principais da moderna criminologia. Ela amplia o âmbito tradicional da criminologia ao adicionar o delinquente e o delito ao seu estudo. Na verdade, já existia, né? O que acrescentou, na verdade, não foi o delinquente e o delito. O delinquente e o delito já era. A moderna ampliou, trazendo a vítima e o controle social. Então, nós sabemos que a criminologia moderna ela se sustenta em 4 pilares: crime, criminoso, vítima e controle social. Beleza? O crime em si, ele é o mesmo conceito de crime. O conceito de crime é o mesmo para o direito penal e para a criminologia. Na verdade, o crime ele se desprende em diversas frentes para diversas áreas do conhecimento. Para a criminologia, crime é um fenômeno social, humano e cultural, tá? Pois só existe na sociedade. Então, cada sociedade decide, de acordo com os seus costumes, os valores sociais, as condutas que serão infrações penais. Por exemplo, a punição ao aborto acontece aqui no Brasil, mas existem outros países em que o aborto não é crime. Já no direito penal, crime, o conceito de crime, passa por 3 análises, né? Que são as 3 análises do direito penal em si. O crime pode ter um conceito formal, material e temos ainda o conceito analítico, né? O conceito formal, o crime seria a conduta definida na lei e sujeita a uma pena. Já o conceito material, a ideia é que crime é uma lesão ou ameaça de lesão a um bem juridicamente relevante. E já o conceito analítico de crime, crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Veja, é diferente. Então, o conceito de criminologia para o direito penal do que é crime. Crime para a criminologia é um conceito, um fenômeno humano, social e cultural, e para o direito não. Pode ser um conceito formal, material ou até analítico. Beleza? Mas evoluindo, também existe um conceito de delito natural, né? Ou o princípio do interesse social. E por essa vertente, a ideia de crime seria um núcleo central de delitos definidos no Código Penal, que está ligado à ofensa a interesses fundamentais de condições essenciais à existência da sociedade. Okay? Então, o interesse protegido pelo direito penal são interesses comuns a todos os cidadãos. Então, a ideologia da defesa social abarca o princípio do delito natural. Esse delito natural entende que o núcleo central dos direitos definidos na lei penal das nações civilizadas representa uma violação direta aos interesses comuns a todo cidadão. Então, quem comete um crime, se ele comete um furto contra uma pessoa, ele comete um crime contra toda a sociedade, não só contra aquela vítima. Okay? A ideia é do princípio do interesse de todos, interesse social. Eu tenho ainda um conceito de crime para a sociologia criminal, que diz o seguinte, que crime é uma conduta desviada ou desviante que corresponderia à violação do padrão de comportamento esperado pela sociedade em determinado momento, sendo o conceito de desvio mais abrangente que o de crime, na medida que este se restringe aos comportamentos desviantes sancionados por lei. E já na ideia da sociologia, a ideia de conduta desviante seria uma visão mais ampliada, né? Então, ele transcende a ideia de apenas uma conduta criminal. Seria uma ideia de questões morais, até estabelecer como uma conduta desviante. Okay? O último seria a filosofia. Já a filosofia usa a moral e a razão para a definição do que crime. Bacana? Então, vimos aí, pelo menos aí,
5 conceitos de crime de forma distinta: uma visão criminológica, uma visão penalística, uma visão de direito natural, uma visão de sociologia criminal e uma visão de filosofia. Vamos resolver uma questão da FCC de 2019 que caiu na prova da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Foi questionado assim: a ideologia da defesa social, ok, abarca o princípio do delito natural, segundo o qual o núcleo central dos delitos definidos na legislação penais das nações civilizadas representa a violação de interesses fundamentais comuns a todos os cidadãos. Tem aquela figura que a gente entende assim, uma visão protetiva feminista, né, que fala que se você mexeu com um, mexeu com todos. É mais ou menos assim, dá para você fazer essa comparação. No direito na ideia do delito natural ou o princípio do interesse social, quando alguém comete um crime, não comete um crime contra só aquela vítima, mas sim contra toda a sociedade. O conceito de delinquente, na verdade, a criminologia estuda quatro pilares. Estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. A análise do que seria esse criminoso, esse delinquente, se dá pela análise das escolas que acompanharam a evolução do que se entende por criminoso. Aí tem uma questão, com o advento da escola positivista, né, o delito que correspondia ao princípio objeto de análise da escola clássica cedeu espaço para o estudo do criminoso, ressaltando-se a necessidade da defesa do corpo social à ação do delinquente. Então, antes, com a escola clássica, primeiro se estudava o crime, se prendia a análise do crime. E com a escola positivista, que é uma escola posterior, depois da escola clássica, cedeu espaço para analisar o criminoso em si. Então, na escola clássica, o autor do fato é dotado de um livre-arbítrio. Era visto como um pecador que teria optado pelo mal. Já na escola positivista, aqui, nesse momento, a concepção do criminoso nato, visualizando-se o criminoso como um ser atávico, ou seja, é um ser que recebe essas informações de ser criminoso de forma hereditária. Ou seja, ele é criminoso porque o pai era criminoso, o avô era criminoso e isso ele recebeu como material genético. Sendo um ser atávico e simiesco, ou seja, parecido com atitudes de um macaco, símio, né? Então a escola positivista tem essa visão atávica e simiesca, ou simiesco, ok? Então o criminoso, o delinquente, era alguém que precisava de ajuda. E a pena teria uma função terapêutica, sem um conteúdo retribucionista, né? E já por fim eu tenho a psicologia criminal, né, que dedica ao estudo da personalidade e do comportamento do criminoso. Também contribuiu para a compreensão desse fenômeno criminal, podendo auxiliar a criação de programas voltados à redução da reincidência. Então tivemos essas três vertentes de análise do criminoso. Primeiro, a da análise da escola clássica, que a análise era que o criminoso era o autor do fato, era dotado de livre-arbítrio, e quando ele cometeu um crime, ele escolheu pelo mal, optou pelo mal. Depois dessa análise, que inclusive na escola clássica, primeiro se analisava somente o crime e depois, com a positivista, começou a se analisar o criminoso, né? E no criminoso, o criminoso é aquela pessoa, o criminoso nato, que ele nasceu para ser criminoso, tem a característica de criminoso, é um ser atávico. Okay? E a pena seria a medida terapêutica para poder cuidar, para poder curá-lo. E na psicologia criminal, dedica ao estudo da personalidade e do comportamento do criminoso, também contribuiu para a compreensão desse fenômeno criminoso. Beleza? Tranquilo. Bom, vítima, nós não teremos um tópico específico no nosso curso, vamos tratar da vitimologia, ok? Então nós vamos falar de controle social agora, vamos analisar o controle social. E, bom, o sistema penal e o controle social. Eu tenho diferenças conceituais que são muito importantes para nós entendermos essas diferenças conceituais. Vamos lá. Quais são a diferença de direito penal, criminologia e política criminal e política penitenciária? Bom, nós já falamos de direito penal e criminologia.
Relembrando, o direito penal tem como preocupação o crime enquanto norma. Isso porque o direito penal é uma ciência normativa do dever ser. Lembra lá, dedutivo, dever ser. Criminologia, por outro lado, é uma ciência empírica, empírica, experimental, indutiva, interdisciplinar, que se ocupa do estudo do delinquente, do crime, do delito, né, do delinquente, ou seja, do criminoso, da vítima e do controle social. Política criminal define estratégias, lembra? Política criminal lembra de estratégia. Política criminal, estratégia. Estratégia. Lembra? Política criminal vem das estratégias para o controle social. Assim, por exemplo, a política criminal estuda em como vai diminuir o índice de furtos cometidos em determinadas regiões da cidade. Há um indício de um grande forte cometimento de roubo em determinada região da cidade. Então, a política criminal vai direcionar as ações do Estado nessa área. Política penitenciária define estratégias que buscam compreender a crise crise da política criminal brasileira. Beleza? Vamos responder essa questão aqui do CESP. A criminologia é orientada pela política criminal. A criminologia é orientada pela política criminal. Bom, é o contrário, né? A política criminal que é orientada pela criminologia. É o contrário. A criminologia que orienta a política criminal. A criminologia ela dá os rumos para a política criminal ser atacada, ok? Então a premissa já está invertida, já está errada, porque está invertida. Porque o correto é teremos que inverter essa premissa. Ok? Na prevenção especial e direta dos crimes socialmente relevantes mediante intervenção nas manifestações e nos efeitos graves desse crime para determinados indivíduos e familiares. Está errada a questão, porque na verdade é a criminologia que serve de base para a política criminal e não o contrário. Beleza? O que entende de controle social? Temos que primeiro lembrar que a criminologia se prende em 4 pilares: crime, criminoso, vítima e controle social. O que seria esse controle social? Controle social consiste em um conjunto de mecanismos e sanções sociais que pretendem submeter o indivíduo aos modelos e às normas comunitárias. Para alcançar tais metas, as organizações sociais lançam mão de 2 sistemas articulados entre si: o chamado controle social informal e o controle social formal. E há uma tendência também, uma doutrina da criminologia entende também que existiria um controle misto. O controle formal é aquele realizado pelos órgãos do Estado, ou seja, o Estado controla a sociedade através de 3 seleções. A primeira seleção é a polícia, que repreende e investiga. A segunda seleção é o Ministério Público, que propõe a ação penal. A terceira seleção é o Judiciário, que julga e faz cumprir as penas. Então, repetindo, o controle formal ocorre pelos órgãos do Estado, que eu posso classificar em 3 seleções. A primeira seleção é a polícia, que repreende e investiga. A segunda seleção, o Ministério Público, que propõe a ação penal. E a terceira seleção, o Judiciário, que julga e faz cumprir a pena. Já o controle informal, olha como o nome fala, controle informal. O controle informal ocorre pelo exercício da sociedade civil. A família, a igreja, a escola, a opinião pública faz que ocorra um controle social. Por exemplo, entenda, controlar a sociedade. A igreja estabelece, a igreja cristã, né, estabelece as premissas de Cristo, de, por exemplo, não matar. Então, uma premissa religiosa impede que a pessoa cometa um crime, controla-se a sociedade. A escola, né, a opinião pública, né, o que as pessoas vão falar se a pessoa cometer uma situação criminosa, se ele pensa uma injúria, uma calúnia, difamação, ele pensa, pô, o que as pessoas vão falar se eu falar isso na mídia? Então, existe um controle realizado também pelo exercício da sociedade civil, que é família, escola, opinião, igreja, mídia, etc. E uma corrente vai falar que existe uma chamada controle mista, que há um misto numa seleção, um controle formal e informal, que seria a polícia comunitária, que agiria diretamente com a comunidade. Beleza? Tranquilo. Vamos responder uma questão da FGV. A pergunta veio assim, ó. Atua
como agente informal de controle social. Letra A Polícia Civil. Polícia Civil é controle formal. Ele quer perguntar no controle informal. Opinião pública, letra B. Opa, é essa, professor. Letra C, o Ministério Público, essa aqui é formal. Juiz de direito, essa aqui é formal. Sistema prisional também é formal. Alternativa correta, letra B de bochecha. Beleza? Bom, então temos o conceito, já falamos do conceito, vamos falar da classificação da criminologia. São várias classificações que são estabelecidas pela doutrina, né, que são citadas nas provas de concurso, e eu coloquei aqui uma listinha das que mais caem nas provas. Criminologia científica. Criminologia científica se resume na criminologia propriamente dita, né, que é a ciência autônoma, empírica, indutiva e experimental, e interdisciplinar, que estuda o crime, criminoso, a vítima e o controle social, com a finalidade de prevenir e controlar a criminalidade. Essa é a criminologia propriamente dita. Depois eu tenho a criminologia aplicada, que consiste na aplicação pelos operadores do direito da criminologia científica. Então, quando os operadores do direito utilizam da criminologia, eu tenho a chamada criminologia aplicada. Criminologia acadêmica, aquela utilizada nos sistemas pedagógicos, tá? É a sistematização do saber criminológico para fins pedagógicos e didáticos. Depois eu tenho a chamada criminologia analítica, que analisa o cumprimento do papel das ciências criminais e da política criminal. Agora aqui uma importante, que é a chamada criminologia crítica, dialética ou radical. Essa aqui cai muito em prova, vamos ficar atento então. A criminologia crítica, ela tem por base uma concepção marxista. Já explico por quê. Com o advento dessa criminologia crítica, abandona-se o modelo etiológico, ou seja, aquele que investiga a causa ou origem de algo, e passa a ser um modelo de pesquisa etiológica. Então deixa de lado essa ideia de analisar a causa e a origem e começa a analisar o fenômeno criminal da sociedade, por como a sociedade aplica diretamente os conceitos de crime, passa a reprimir determinada conduta. Então o fenômeno criminal passa a ser passa a ser questionado como criação da própria organização social. Então a ideia é que o fenômeno criminal passa a ser questionado e como se cria, através do crime, como se organiza a própria sociedade. E não mais como um ente pré-existente, passível de compreensão e apreensão pela aplicação isolada de modelos das ciências naturais. Então a análise do crime começa a ter uma visão crítica, começa a analisar, mas por que existe esse crime? Por que esse crime começa a atuar em apenas determinadas regiões? Por que essa política é direcionada para pessoas da periferia? Começa a se analisar que o crime ele transcende essa ideia. Por que ocorre essa organização da própria sociedade? O crime ele vai moldando a própria utilização, a aplicação da sociedade, do crescimento da sociedade. Então passa-se a buscar influências ambientais ou exógenas à gênese do crime, ok? Passa-se a buscar influências ambientais exteriores, não só no criminoso, mas sim no ambiente que ocorreu determinado crime. Isso a gente analisa muito depois com as escolas criminológicas, né? Temos os efeitos também das teorias sociológicas, por exemplo, ou a escola de Chicago analisa isso, essa ideia do ambiente, né? Uma análise do ambiente que leva ao cometimento de crimes. Mais relevante do que percorrer as características do homem criminoso seria identificar o meio criminógeno em que se encontra, tá? A gente analisa, começa a analisar o meio, o ambiente. Então a criminologia crítica deve ser entendida num contexto marxista. Agora sim eu consigo te fechar o entendimento, que procura um conceito de classe. A origem da criminalização sendo, portanto, uma ciência altamente influenciada por um viés ideológico. Estou falando da criminologia crítica, negando o capitalismo, pois explica em um processo de estigmatização da população marginalizada. E para essa teoria, a classe trabalhadora ela figura como um alvo preferencial do sistema punitivo, né? A ideia da criminologia crítica é isso, a ideia de que a balança
da justiça pesa com mais força para o trabalhador, para a entidade da pessoa do trabalhador, da classe laboral, né, para o proletário, né? Inclusive hoje ela é mais aplicada por o Zaffaroni utiliza muito isso, ele utiliza muito, inclusive tem uma teoria do Zaffaroni que é a co-culpabilidade. Ele fala que o criminoso, ele não é criminoso sozinho. O Estado também tem culpa pela sua omissão na condução dos direitos sociais que deveriam ser ofertados a esse cidadão que levaram a ele a cometer um crime. Isso é uma visão de criminologia crítica. Vamos responder uma questão aqui da FCC, de Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Perguntou-se assim: a criminologia crítica defende a análise individualizada da periculosidade do agente como direito inerente ao princípio do respeito à dignidade humana. Então ela se prende a essa ideia, esse conceito de que a criminologia defende apenas a análise individual, somente do criminoso, deixando de lado a ideia do ambiente. É isso, pelo contrário, está errada a questão. A criminologia crítica ela tem uma visão ampliada. Lembra que eu disse para vocês, ela analisa um conceito ambiental, exógeno, guarda essa palavra, exógeno, ou seja, ela transcende a pessoa do criminoso. Beleza? Tranquilo? Criminologia da reação social. A criminologia da reação social estuda o processo de criação das normas penais e sociais relacionadas ao comportamento desviante, tá? Então a criminologia da reação social, ela vê isso. Por que é realizado esse processo da criação das normas penais? Por que foi criado? Por que o Estado teve que reagir e criar um crime? Okay? Por que normalmente acontece que a sociedade, diante de um fato muito evidente, exemplo é a Lei Glória Pérez, que trouxe o homicídio qualificado para o rol dos crimes hediondos. Eu tenho a Lei Caroline Dickmann, lembra disso? Que trouxe a ideia dos crimes cibernéticos. Então, através de a Lei Maria da Penha, né, que gerou a lei protetiva a mulheres. Então, a criminologia da reação social ela analisa isso. Por que teve que ser criada essa norma? Beleza? Criminologia organizacional compreende o processo de criação das leis, a sua violação e das formas de reação. Criminologia clínica ou microcriminologia, você pode encontrar na prova esse nome, microcriminologia. Ela busca conhecer a pessoa do criminoso e compreender os motivos que levaram a delinquir, voltando-se a tratamento de preso em sede de execução penal, com a finalidade de promover a sua ressocialização. E agora vamos falar sobre a criminologia verde, tá? Que é utilizada, que vem cair na prova, Green Criminology, que tem a seguinte ideia: ela estuda a responsabilização penal das pessoas jurídicas por crimes ambientais. Ela também possui uma ideia marxista, a ideia do proletário, do mais fraco, que lhe é imputado os crimes, tá? Ela origina-se, inclusive, um movimento ecofeminismo, antirracismo ambiental e ecológico, o ecologismo vermelho ou de esquerda, tá? Sustentando que as mulheres e minorias sociais são alijados dos contextos decisórios de relevantes questões ambientais, tá? Essa corrente propôs a categoria de delitos verdes, que reproduzem muitos dos problemas dos crimes de colarinho branco, ok? Depois eu tenho a criminologia do desenvolvimento, que com enfoque dinâmico consiste em um estudo longitudinal, né? Um estudo longitudinal das variações do comportamento criminoso ao longo do desenvolvimento da vida do indivíduo, de acordo com a sua idade e fase de crescimento. Ou seja, para cada fase de crescimento da vida do sujeito, eu tenho a fase de possibilidade de cometimento de crimes, e isso analisa isso. A criminologia de desenvolvimento vê isso. Por que ele comete o crime na primeira infância? Por que comete o crime na infância, na adolescência e assim sucessivamente. Criminologia midiática, tá? Essa aqui é uma criminologia que é despida de cientificidade, atende uma criação da realidade com base em crenças, preconceitos, por meio de informação ou subinformação e desinformação vinculada pela mídia. A mídia emerge como grande impulsionadora da seletividade penal. Tá? Às vezes a mídia ela seleciona realmente quem deve ser massacrado.
aceita pelo senso comum, difundindo a crença da prisão como um instrumento para o estabelecimento da ordem e da segurança pública. Então, a mídia, ela faz o criminologia midiática é isso. Ela estabelece quem é o criminoso e quem deve ser punido. Beleza? Criminologia fenomenológica procura estudar a realidade objetiva do fenômeno criminal, visa estudar a realidade do comportamento criminoso em sua realidade fática, né? E aí nós chegamos à criminologia cultural, tá? Essa aqui também é muito cobrada em prova, vamos ficar atento a ela. Trata-se de uma abordagem teórica desenvolvida nos Estados Unidos, né? E no Reino Unido na década de 1990, né? De 90, a partir dos estudos de Jeff Farrell, Clinton Standers, Kay Avart, Mike Persted, Jock Young é muito citado, na qual compreende o crime e as agências de controle como produtos culturais, tá? Você vai tem que encontrar na criminologia cultural algumas palavras-chave, tá? Você vai encontrar o termo simbologismo compartilhado, tá? Você vai encontrar etnografia, que é o estudo descritivo das diversas etnias, né? E a participação e a observação dos participantes, né? Para analisar o pesquisador. E resumindo, ela se prende à ideia ela enfatiza a natureza sensual do crime. A criminologia cultural, ela traz a ideia de que, tipo, quando aconteceu os crimes cometidos por Bonnie e Clyde, entendeu? As pessoas começaram a celebrar os criminosos, falaram, nossa, que criminoso, esses caras são legais, são massa, conseguem enfrentar a sociedade, conseguem enfrentar o Estado. Então, a criminologia cultural analisa isso. Essa ideia que hoje é bem mais um criminoso, né? Essas ideias de apologia ao crime, né? Ela traz a ideia do ímpeto da adrenalina, né? Então essa ideia da violência vendida como um entretenimento, né? Como experiência de consumo por jornalismo policial sensacionalista. Ele traz esses fundamentos dessa criminologia cultural, que é poder vender o crime como uma coisa adrenalina, como ser uma coisa, um crime de ímpeto, né? De se correr risco. Então a voluntariedade, a assunção dos riscos ilícitos e a dialeticidade de medo e prazer. Então quer dizer que as regras são transgredidas porque elas estão postas. O risco é um desafio e não um dissuasivo. E o firme crescimento do controle e a assustadora criminalização da vida cotidiana. Então, a ideia da criminologia cultural vê isso. Essa ideia da ideia de que do sensacionalismo do crime, trazer que o crime é uma coisa bacana, cria adrenalina em si, ok? E a ideia também que ele traz de criminologia alternativas, né? Que é uma apresentação de Pat Carlin, né? Que visto que incorpora a cultural, ela incorpora grande gama de orientações teóricas, uma visões interacionistas, culturais, feministas, né? Para uma sociedade que realmente é líquida, né? A liquidez da sociedade, quem falou isso muito bem é o Zygmunt Bauman. O Bauman fala muito disso, sobre essa sociedade líquida, que hoje é essa ideia de que não temos mais uma estrutura familiar sólida como era antes, o pensamento religioso, as amizades são virtuais, não são físicas mais, digamos assim. Então essa liquidez da sociedade leva-se também a essa pluralidade da cultura, dessa criminologia cultural. Beleza? Maravilha. Tem essa questão aqui, vamos fazer essa questão aqui juntos, aqui vou fechar. Da Fundatec. A representação artística a seguir aborda uma mesma temática, vício, sob duas perspectivas, uma tradicional e contemporânea. A questão põe a imagem de um cara com um cigarro da mão, perguntando, tem fogo? E esse mesmo sujeito, né, com o celular na mão, perguntando se tem Wi-Fi, né? Então, realmente são dois vícios, né? O celular e o outro o cigarro. Né? O cigarro, uma visão tradicional, e o celular, uma visão contemporânea. E aí continua a questão. Dessa observação, resta evidenciado um novo padrão de comportamento humano, despertado pelo advento da tecnologia. Em suma, a imagem comunica uma crítica sobre a sociedade e o modo de vida atuais. No mesmo sentido, é a criminologia, aí o espacinho, como derivação da criminologia, né? Esse primeiro espacinho é a criminologia cultural, como de derivação da criminologia crítica, né?
que insere novos temas, ícones e símbolos criminais na interpretação do processo de seleção de condutas humanas, como típicas e suas formas de resposta ao delito. Bom, aí a alternativa que preenche a correta a respectiva lacuna seria a letra A cultural e a crítica. Cultural, a criminologia cultural, que são esses meios novos, né, modernos, que enfatizam aí o cometimento de crimes, né, que hoje a ideia é de que vale a pena cometer crime. A mídia trazendo essas informações de formas, digamos assim, persuasivas à sociedade. Beleza? Criminologia feminista, ela surge na década de 70 no Reino Unido durante a segunda onda feminista, como uma forma de reação ao funcionamento sexista do sistema penal, né? E das violências sofridas por mulheres, notadamente no âmbito doméstico e familiar. Essa criminologia tem como ponto de partida as mulheres e as teorias de gênero, incluindo sua intersecção e os indicadores de raça, classe, idade e outro modo, né, de situar o estudo do crime e da justiça criminal. Então, essa corrente, essa frente, ela distingue da criminologia tradicional pelo menos em 5 aspectos, que são importantes e você tem que ficar atento nas provas. Então, são 5 pontos que diferenciam a criminologia feminista da criminologia tradicional. Primeiro, o gênero não é um fato natural, derivado da diferença sexual biológica ou das capacidades reprodutivas, mas de um produto histórico, social e cultural. Segundo ponto, o gênero e as relações de gênero estruturam a vida e as instituições sociais. Realmente, a gênero e as relações de gênero estruturam a vida, como se deve ocorrer a vida e as instituições sociais. Terceiro, as relações de gênero e as construções de feminilidade e masculinidade são assimétricas, baseando-se em um princípio organizador da superioridade masculina e na dominação econômica, social e política das mulheres. Quarto fundamento. A produção de conhecimento é reflexo da visão de mundo dos homens, do que se afirma que o conhecimento é gendrado. Gendrado que significa o quê? Vem de gender, né? Das referências feministas originais, que remete a algo que é marcado por uma especificidade de gênero, ok? Quinto diferencial da criminologia moderna para a criminologia feminista. Deve haver a centralização das mulheres nas pesquisas intelectuais, deixando-se de se situar de forma periférica ou invisibilizada pelos homens. Bom, 2 pontos características são perspectivas feministas. Um ponto, a epistemológica, quer dizer que questiona a definição do objeto de estudo e as formas de inquirição da realidade, e uma visão analítica, né, que apresenta as proposições analíticas acerca dos temas centrais da criminologia, fomentando a introdução de novas questões em sua agenda teórica. Já a criminologia do Kerr, o que significa a criminologia do Kerr? O termo Kerr, Q-U-E-E-R, né, oriundo da língua inglesa, designa em uma tradição livre, Kerr significa estranho, esquisito, excêntrico ou original. Então, a criminologia Kerr, ela está relacionada à agressão sofrida pelo público gays, lésbicas, bissexuais, transexuais ou qualquer pessoa que não siga um padrão heteronormativo, né? Então, visa desconstituir a hierarquia estabelecida entre o modelo hétero e o homossexual, independente do gênero. Essa teoria surge nos Estados Unidos, no final da década dos anos 80, com uma vertente da criminologia crítica, tá? Dialogando entre as teorias feministas, os estudos culturais, a sociologia da sexualidade, a psicologia social e o direito sobre a tradição jurídica do common law, tá? 3 são as formas de violências homofóbicas, extraídas das culturas heteromoralizadoras e heteronormalizadoras. Primeira, violência simbólica, cultural ou
a violência simbólica é a cultura homofóbica. Ela acontece a partir da construção social de discursos de inferiorização da diversidade sexual e de orientação de gênero. 2. A violência institucional, que é a homofobia de Estado, que dá-se o controle social formal, ou seja, o aparelho estatal, sobre o comportamento desviante a partir dos processos de criminalização, ou seja, pena, né? E de patologização, ou seja, psiquiátrica da diferença, ok? E a terceira violência é uma teoria de violência interpessoal, que se prende à ideia da homofobia individual, que é a tentativa de anulação da diversidade, a masculinidade e a feminilidade não hegemônicas, ok? Ocorre através de atos brutos de violência contra indivíduos. Violência simbólica, violência institucional e violência interpessoal. Falando nisso, nós temos uma decisão inédita no Brasil, né? Nós temos que levou ao Supremo Tribunal Federal a análise dos crimes de homofobia e transfobia, que foi julgado pelo Supremo, né, em junho de 2019, que analisou a ação declaratória por omissão 26 do Distrito Federal, que teve como relator o ministro Edson Fachin. A ideia dessa ação direta de constitucionalidade por omissão é que o Congresso não obedeceu os mandatos de criminalização que são estabelecidos pela Constituição. Por exemplo, a ideia de proteção a qualquer situação de crime de raça, cor, gênero, condição social. Então, nessa ideia, foi questionado ao Supremo que o Congresso não legislou. O Congresso ele sofreu uma síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Ele não colocou em pauta, não legislou a criminalização dessas condutas homofóbicas e de transfobia. Então, nesse caso, levou-se ao Supremo essa questão. E o Supremo, analisando essa questão, falou que deve ser tipificamente, ou seja, deve ser aplicado a lei, ok? A lei do racismo, a lei de crimes raciais, em favor dessas condutas. Ou seja, é crime hoje qualquer conduta de transfobia ou homofobia, beleza? Inclusive, o Supremo analisou que constitui também, na hipótese de homicídio doloso qualificado, né, por essa circunstância por motivo torpe, tá? Quer dizer que se alguém mata outra pessoa por homofobia ou transfobia, esse crime será qualificado por motivo torpe, tá? Já definiu isso o Supremo, tá? A representação penal, a prática da homotransfobia, não alcança nem restringe o limite do exercício da liberdade religiosa. Foi muito questionado isso quanto à questão religiosa, né? Ele falou que a ideia do proselitismo no Brasil, ele pode ser aplicado. A pessoa que cultua uma religião, uma determinada doutrina religiosa, pode buscar conquistar através desse prosetismo, né? Que é a ideia de manifestar a sua ideia religiosa, né? Livre e praticar atos de culto da respectiva liturgia, independente do espaço público ou privado. Okay? Falou, não é crime a pessoa manifestar sua ideia contra uma conduta desviante entendida pela religião, digamos assim, determinada religião. Okay? Que a pessoa, o homem fez, o homem e a mulher, você que é transexual, você está indo contra a ideia divina. A pessoa pode determinar isso, mas o Supremo deixou bem claro, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Então, a partir disso, se houver transcender essa hipótese, eu teria a tipificação do crime de racismo. Beleza? Foi muito questionado, inclusive teve voto contrário do ministro Marco Aurélio nessa votação, que aí estaria ferindo o princípio da legalidade, porque só a lei pode determinar o que é e o que não é crime, ok?
Só a lei poderia estabelecer isso, mas o Supremo ele transcendeu isso, essa barreira legal, e disse que o Supremo ele pode analisar questões, principalmente quando se prende a situações de direitos humanos. Então ele pode transcender e estabelecer tipificações, adequações legislativas quando os direitos fundamentais estiverem ali sendo o que atingidos. Beleza, tranquilo, maravilha. Bom, acho que agora depois de responder a questão inicial, né? O pessoal da mentoria tem questões aí para resolver, resolva, tá? Vamos lá. Lembra que a questão inicial que nós lançamos no início da aula? Vamos tentar matar ela agora. Para aproximação e verificação do seu objeto de estudo, a criminologia dos dias atuais vale-se de um conceito empírico, lembra lá? Experimental e, né? Empírico, experimental e indutivo. Lembra do EI, né? Empírico, experimental, indutivo e interdisciplinar. É isso, letra A é a alternativa correta. Pessoal da mentoria, fazer materinha agora, fazer as questões, ao final tirar a foto do seu gabarito e mandar para que a gente possa fazer os nossos comentários devidos. Até a próxima. Tchau, tchau.